Federação. Introdução. Pois eu mergulhei no futuro, até onde o olho humano consegue ver. Vi a visão do mundo, e todas as maravilhas ainda por acontecer. Vi os céus repletos de comércio, argósias e vilas fabulosas, pilotos do anoitecer púrpura descendo com cargas custosas. Até que os tambores da guerra deixassem de rufar e arreassem as bandeiras no parlamento dos homens, na Federação de Terras Inteiras. Alfred Lord Tennyson, Locksley Hall, 1835. Como, então, podemos tentar a tarefa impossível de resumir a Federação? Somos aqueles que traçam as linhas. Nossos antepassados, que viveram a agonia amarga das guerras globais, traçaram uma linha aos seus pés e declararam: chega. Consagramos os direitos de todos os cidadãos em nossa Constituição, os sublinhamos e assinamos. Traçamos as linhas que uniram os sistemas estelares pela primeira vez, trazendo a humanidade a novos mundos e abrindo caminho para o comércio interestelar. E quando a própria humanidade, na exuberância da juventude, ameaçou o equilíbrio delicado da vida alienígena, traçamos mais uma linha. Até aqui podemos caminhar legalmente, e só até aqui. Isaac Gellan, presidente da Federação, discurso inaugural, 2862. A Federação é a mais antiga das 3 superpotências da galáxia, uma entidade geopolítica vasta que se estende desde o sistema central-sul e abrange uma vasta escala socioeconômica. Entre os inúmeros sistemas estelares federais é possível encontrar riqueza extraordinária, pobreza esmagadora e tudo entre elas. Ao contrário do Império, que oferece uma rede de segurança social na forma da escravidão sancionada pelo Estado, os membros mais pobres da sociedade federal não têm garantias nem saída. Para eles, viver nas ruas pichadas é inescapável e o abismo entre suas vidas e as dos super ricos é absolutamente insuperável. Em seus melhores momentos, a Federação abraça os valores de suas nações fundadoras, democracia, indústria e liberdade, mas a sociedade federal também pode ser competitiva e implacável. As corporações têm poder demais, os políticos frequentemente são corruptos, e prevalece um ideal de sobrevivência dos mais fortes. A Federação. Histórico. As nações da Terra uniram-se no desfecho de uma guerra. Após a devastação da Terceira Guerra Mundial, os Estados Unidos das Américas tornaram-se a nação dominante do planeta. Nos anos que se seguiram, gradualmente atraíram as demais nações do mundo para o seu controle. Inicialmente chamada de Federação dos Estados Unidos das Américas, a democracia em expansão logo recebeu o título menos exclusivo de Federação. A humanidade buscou as estrelas. Quando as viagens mais rápidas que a luz viraram realidade, no século 22, várias corporações terrestres concorreram ferozmente para estabelecer a primeira colônia humana em um novo sistema estelar. Tau Ceti foi o primeiro sistema a ser colonizado, seguido por Delta Pavonis, Beta Hydri e Altair. Com isso, seguiu-se uma correria caótica de expedições pioneiras e empreendimentos coloniais. A primeira colônia rebelou-se. O ano de 2161 presenciou uma disputa entre a colônia de Tau Ceti III e as autoridades da Federação, concentrada na recusa repetida dos colonos de limitar os danos que infligiam ao ecossistema alienígena. A Terra enviou uma frota com ordens de revogar a Carta Colonial. A colônia respondeu com uma declaração de independência. Um impasse militar levou a um tratado rancoroso, resultando no Acordo Federal, que concedia direitos e representação ao sistema, além de deveres concomitantes. A Federação, nascida na Terra, tornara-se uma associação de sistemas estelares. As guerras das heranças deram tratamento preferencial às corporações. A partir de 2621, um grupo de corporações sujeitou o governo federal a mais de um século de pressão inexorável. Exigiam o direito de adquirir terras coloniais subexploradas de seus proprietários hereditários. Nos termos das cartas originais, a terra pertencia aos colonizadores e seus descendentes, sem considerar sua capacidade de minerá-la.
cultivá-la ou explorá-la, o que significava que recursos imensos não eram extraídos. As corporações afirmavam que, com as máquinas, mão de obra e frotas ao seu dispor, poderiam extrair esses recursos. A federação enriqueceria, os donos originais receberiam compensação e todos ficariam satisfeitos. A federação cedeu à pressão e permitiu a compra compulsória das terras familiares, embora por valores muito inferiores aos esperados. O resultado foram protestos, rebeliões, e em um caso, a recolonização desafiadora de toda uma colônia. Os críticos da federação costumam apontar para esse episódio infeliz como indicativo de sua verdadeira natureza. Uma marionete administrativa curvada à vontade das corporações vorazes. A Federação. Sociedade. Uma democracia federada. O corpo legislativo da federação é formado por congressistas eleitos para representar seu sistema ou estado. Exceto pelos sistemas centrais mais antigos, como o Sul, que abrangem vários estados, cada sistema estelar da federação é considerado um único estado. Novas colônias não têm direito à participação plena na federação até e a menos que cumpram os objetivos de desenvolvimento estabelecidos para elas. Com a independência econômica vem a representação. O governo federal tem sua sede em Marte, que foi terraformado em 2286. O Congresso foi transferido da Terra para lá no começo do terceiro milênio. O poder executivo é liderado por um presidente eleito por um mandato fixo de 8 anos. Direitos constitucionais obtidos. Os direitos soberanos de todas as pessoas são estabelecidos na Constituição, que é uma versão modificada e simplificada da Constituição dos Estados Unidos da América, codificada originalmente no século XVIII. O direito à liberdade embasa a proibição absoluta da escravidão dentro da Federação e é um ponto de discórdia com o Império. Interesses corporativos dominantes. Embora a Federação seja verbal e orgulhosamente democrática, as corporações ainda exercem uma influência tremenda sobre o processo democrático, moldando as escolhas populares com o patrocínio de celebridades, lobby e ocasionalmente corrupção. O governo é notoriamente relutante em restringir as atividades corporativas. A questão típica no Congresso não é se certa proposta favorece os interesses das corporações, mas de quais delas. A concorrência por apoio no Congresso entre as corporações pode levar a impasses no governo. A Federação. Poder militar. A Marinha Federal. A Federação mantém uma frota de combate desde os dias da primeira colônia federal, que foi estabelecida no sistema Tal 7. Sua missão oficial é proteger os cargueiros e defender as fronteiras do espaço federal, mas ela também é utilizada frequentemente contra os cidadãos rebeldes da própria federação. Inicialmente, os sistemas integrantes da federação eram obrigados a contribuir com as naves exigidas, o que complicava o processo de convocação. Mas, após as guerras das heranças, as corporações foram encarregadas de produzir frotas centralizadas, gerando um sistema muito mais eficiente. Os estaleiros navais e academia de treinamento ficavam originalmente no sistema ANLAV, mas a academia foi transferida para um mundo personalizado de Navy Central em Itacassiopeia. A Marinha desfrutou de investimentos massivos após a venda forçada de terras coloniais nas Guerras das Heranças, quando foi utilizada contra os colonos em uma operação que gerou grandes ressentimentos. Quando os Targoides foram encontrados, em 2849, a Marinha foi fortalecida novamente por medo da ameaça alienígena, com mais reforços ocorrendo em 2867 após o que acreditava-se terem sido ataques dos Targoides. O governador Raul Santorini defendeu cortes significativos para o orçamento da Marinha em 3022, que não foram revertidos até a posse do presidente William Scott, em 3144. Scott alardeou a ameaça Targoid,
voltando a aumentar os fundos da Marinha e removendo a exigência de que ações militares fossem aprovadas por voto do Congresso. Forças terrestres. Além das forças básicas, a Federação continua a receber o serviço leal de divisões militares especiais como o Regimento Gurkha, em serviço desde os dias da Terra. A manutenção de tradições de longa data como essa é um elo importante com o passado para os cidadãos federais. A Federação. Cultura e valores. Quem quer comer precisa trabalhar. A Federação não tem lugar para desocupados. Ela nutre os valores fronteiriços da independência e do empreendedorismo desde sua fundação e respeita os cidadãos que constroem sua própria riqueza. A insistência em pagar pelas oportunidades e vencer por conta própria também se aplica, de forma notória, ao processo pelo qual as novas colônias foram estabelecidas. Até que uma colônia fosse capaz de cumprir as metas de desenvolvimento estabelecidas para ela pela Federação, seria sempre considerado uma dependência, sem voz própria. Considerando que as metas definidas pela Federação podiam variar muito de uma colônia para outra, essa exigência costumava irritar os colonizadores. Embora a Federação afirme que estava apenas exercendo a flexibilidade, pois não existem dois mundos iguais, algumas colônias foram seduzidas pelo Império e a promessa de serem reconhecidas como soberanas sem precisar cumprir tarefas arbitrárias. As corporações levaram a humanidade ao espaço. A Federação jamais esqueceu o papel desempenhado pela iniciativa privada na migração inicial da Terra. As corporações desfrutam de liberdade e influência substanciais na Federação, a ponto de chegar a parecer que são o verdadeiro poder que comanda o espetáculo. Os cidadãos federais podem ter uma lealdade passional às corporações, assim como teriam a um grupo familiar ou clã, e é comum que gerações sucessivas de uma família sirvam a mesma corporação. Extrair as riquezas ilimitadas do espaço, mas respeitar a vida não humana. A Federação e o Império têm perspectivas diametralmente opostas sobre a primazia da humanidade no cosmos. Enquanto a Federação insiste que suas colônias tratem a vida nativa não humana com cuidado, o Império costuma ter uma abordagem mais voltada aos humanos. Essa postura permitiu que o Império usurpasse várias colônias em desenvolvimento da Federação que se sentiam limitadas pelas normas ecológicas. Riqueza é liberdade. Os cidadãos federais abraçam ativamente a cultura corporativa, expressando sua identidade com suas escolhas de marcas e consumo de mídia. A Federação. Relações diplomáticas. O Império. Em 2292, um grupo de colonizadores se estabeleceu em Akenar 6D, escolhido por sua posição afastada. A intenção original era apenas viver livres de interferências, mas o autocrata Ensor-Duvel assumiu rapidamente o controle da colônia e proclamou-se imperador. A Federação tentou uma represália militar, em parte devido à insistência de independência do nascente império, mas a luta foi mais difícil do que o esperado e ela foi mantida longe. Nos próximos 50 anos, o império expandiu-se para vários outros mundos. A relação da Federação com o Império é de desconfiança profunda devido a diferenças ideológicas irreconciliáveis, abrandada até certo ponto pelas corporações, que mantêm uma presença em ambos os territórios e agem, assim, como influência estabilizadora. As hostilidades entre as potências, quando ocorrem, normalmente são realizadas por forças indiretas. A Aliança. Em 3228. As corporações alinhadas à Federação que atendiam o sistema Eliof tentaram aumentar os preços, levando a uma rebelião dos cidadãos. Vários sistemas independentes auxiliaram os rebeldes. Nenhuma potência galáctica foi capaz de reprimir a revolta. O Império estava longe demais para intervir com eficácia, e a Federação foi atrapalhada por uma simpatia inesperada do público para com os rebeldes. A Aliança de Sistemas Independentes, fundada em Eliof em 3230, atraiu novos integrantes nos 20 anos seguintes.
Alguns já eram independentes, enquanto outros abandonaram a Federação ou Império. Para impedir que mais mundos desertassem, a Federação foi forçada a reformar o processo pelo qual as colônias poderiam atingir a participação federal plena. Até agora, ela conseguiu apenas desacelerar a perda de mundos para a Aliança, e ainda não atraiu nenhum de volta.